Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 12 de março de 2021, sexta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. E eu sou Priscila Silvério. Juntos vamos conferir muitas informações aqui até o 12h45. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Eu estou bem. E você? Bem também. A sexta-feira demorou, mas chegou, né, Priscila? Chegou. Mais uma semana aí, a gente caminha já para o meio do mês, né? Verdade, tá passando rápido. Muito rápido. Quase finalizando o primeiro trimestre do ano. Infelizmente, estamos com as mesmas notícias de 2020. Eu até comentava essa semana aqui no jornal que a gente tinha uma expectativa tão grande, né, com a chegada da vacina, com a mudança das coisas, e parece que a gente está ainda em 2020, né, dando notícias ainda de números tão altos de contaminação e mortes. Verdade, é 2020/2021. E o Jornal da Rede Alesp traz muita informação para você. Olha, nós vamos falar sobre possíveis sequelas neurológicas em pessoas que contraíram a Covid. Vamos falar também sobre o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Outro assunto bem importante é a abertura de inscrições para a 12ª edição da Escola de Inovadores do Centro Paula Souza. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E vamos começar o nosso jornal falando com a repórter Melissa Araújo. Bom dia, Melissa, você que acompanha sempre as atividades parlamentares. Conte pra gente quais são os assuntos em destaque aqui na Assembleia Legislativa hoje, sexta-feira. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo bem também. A gente está na expectativa aí, já tem alguns dias, para nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. O evento vai acontecer, o evento de eleição, né, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 15 de março. Essa data é regimental, então todo dia 15 de março, a cada 2 anos, a gente tem essa troca da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, se cair no domingo, se cair, enfim, o dia que cair é a data que acontece a eleição. A mesa diretora, ela é um órgão que comanda todas as atividades administrativas e parlamentares da Alesp. Então, o poder vai desde a compra de um café até de açúcar até a decisão para um projeto ir à votação. Então, a mesa diretora da Assembleia tem uma importância muito grande para a organização do parlamento e, obviamente, para contribuir com as pautas ou não do executivo. Então, é um trabalho integrado que é feito entre o executivo e o legislativo, e a mesa diretora tem essa função. Nós vamos eleger na próxima segunda-feira o presidente, um novo primeiro e segundo secretários. Aí a gente tem os membros substitutos dessa mesa, que é o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o terceiro vice-presidente. E o quarto vice-presidente, além do terceiro secretário e do quarto secretário. Ao todo, são 9 cargos, 9 posições que serão ocupadas aí pelos parlamentares na próxima semana. Geralmente, há um acordo aí entre os parlamentares que a presidência é ocupada por um deputado do PSDB, a primeira secretaria por um deputado do PT, a segunda secretaria
por um deputado do Democrata, essa posição é mais ou menos fixada, mais ou menos, porque obviamente que outras chapas podem ser apresentadas para o parlamento e aí vai a votação. Mas normalmente tem acontecido isso nos últimos anos. A gente vai saber efetivamente se esse desenho permanece na segunda-feira, porque a gente sabe dos candidatos aí nos bastidores, mas postular de fato a candidatura é na hora da votação. Então, o processo é nominal, cada deputado fala em quem vota no microfone de à parte, que é aquele microfone que fica dentro do plenário, e aí ele expõe o seu voto e aí procede a votação. Como eu falei, esse é um papel muito importante. O presidente, por exemplo, fala em nome de todos os 94 deputados, faz cumprir o regimento da casa e tem, como eu disse, um papel muito importante. Meu tempo agora é curtinho, mas eu volto novamente para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante e que vai estar na nossa pauta com certeza nos próximos dias. Um bom jornal para vocês. Eram essas as informações que eu tinha para vocês e eu devolvo para vocês daí. Muito obrigado, Melissa, pela sua primeira participação aqui no Jornal da Rede Alesp e daqui a pouco a gente volta a conversar com toda certeza. E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos falar sobre sequelas neurológicas da Covid. A Covid-19 foi amplamente considerada uma doença respiratória. Sabe-se agora que a doença pode evoluir em acometimentos renais, cardíacos, hepáticos e neurológicos. As estimativas da prevalência sinalizam que cerca de 50% dos pacientes diagnosticados com o SARS-CoV-2 apresentaram, então, problemas neurológicos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Vanderlei Cerqueira de Lima. Ele é neurocirurgião do Hospital Albert Einstein. Bom dia, doutor Vanderlei. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Você é Lima e eu também sou Lima. Exatamente. 2 de Limas. Sim. E nós estamos, acho que, com algum problemazinho de conexão aqui com o doutor Vanderlei, mas nós vamos falar sobre as consequências, né, da Covid-19, que é o que você já começou falando, né? Mesmo com a vacinação, a gente enfrenta esse problema e nunca esteve tão grave como agora, né, Priscila? Exatamente. Muitas pessoas acabam até se iludindo, né? Porque, eu tive fui contaminado, mas foi tranquilo, passei por isso de uma maneira muito tranquila, mas a gente não sabe o que acontece depois. As sequelas, né? Exatamente. Agora o que a gente vai conversar, então, com o doutor, eu queria até, doutor, que o senhor começasse contando pra gente. Já é comprovado, então, que sequelas neurológicas podem ficar nas pessoas acometidas, então, pela Covid-19? Sim, Priscila, mas vou só voltar um pouquinho antes que você falou. Hoje, nós sabemos que a doença causada pelo SARS-CoV-2, ou a Covid-19, é uma doença multissistêmica, ou seja, comete vários sistemas e vários órgãos do organismo. O cérebro é um deles, tá? E o sintoma mais comum, aquele que nós vemos no dia a dia, que acontece como qualquer outra gripe, qualquer outra rinite, são as alterações do olfato. Isso é uma coisa bem mais comum. Claro que existem outras manifestações neurológicas devido à doença inflamatória, que eventualmente se ela comete o cérebro. Então nós temos o que nós chamamos doenças vasculares ou neurovasculares, e geralmente são os AVCs, isquêmicos ou hemorrágicos. Tem o que nós chamamos da encefalopatia, é aquele paciente que tem um déficit de oxigenação cerebral ou devido à insuficiência respiratória que ele apresenta pela doença, pois acomete mais o pulmão e, consequentemente, o cérebro. E tem aquelas doenças que podem acometer nervos periféricos ou até a medula, que é o chamado Guillain-Barré, aqueles que acometem os músculos, que vão levar às mialgias,
E aqueles também que têm as cefaleias. Quantos pacientes têm cefaleia durante a manifestação da doença ou até após a doença? E a preocupação, que é a grande pergunta de vocês, são as manifestações pós-Covid. Tá? Então, pós-Covid também tem manifestações. Não só dores musculares, fraquezas musculares, alteração do sono, alteração comportamental. Então, tudo é muito variável a depender da gravidade da doença. Aquela doença onde o paciente precisou ser entubado, precisou ir para a UTI, nós sabemos que ele vai ser muito mais grave. Então, ele está muito mais propenso a danos, mais propensos a sequelas, que eventualmente elas podem ser de curta duração, mas também podem serem de longa duração. Agora, doutor Vanderlei, essa pessoa que teve Covid-19, que foi internada, ficou um tempo internada, que saiu e apresenta essas sequelas. Normalmente, pelo que os senhores aí estão estudando, estão trabalhando aí junto aos pacientes, essa pessoa consegue uma recuperação 100%, ou algumas dessas sequelas podem persistir para o resto da vida depois que a pessoa teve Covid-19? Ô, Fábio, eu quero falar uma coisa para você. Não é que nós estamos estudando, nós todos estamos aprendendo, inclusive vocês da mídia, tá? Isso é uma coisa nova, cada dia é uma informação, cada dia é um detalhe. Então, nós estamos estudando e vocês também estão aprendendo, não há dúvida nenhuma, tá? Então, estas manifestações que foram mais agudas, vou dar um exemplo típico. Se eu tenho uma doença inflamatória das artérias cerebrais, que evoluiu para uma isquemia, ou seja, um dano numa região do cérebro, geralmente, dependendo dessa região, vou dar um exemplo da região da fala, que fica do lado esquerdo, uma região motora, que fica mais um pouquinho à frente. Então, se eu tiver um dano nessa região, eu posso ter consequências lá na frente, eu posso ter danos permanentes. Mas, normalmente, o cérebro tem uma coisa que chama-se neuroplasticidade. Aquelas células que não foram lesadas, elas tentam adquirir a função parcial, às vezes total, daquelas que foram lesadas. Então, isso vai depender da idade do paciente, do local da lesão, da gravidade da lesão, do dano que o paciente recebeu, do tratamento que ele recebeu e do suporte, vamos falar, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, todo suporte comportamental. Então, no decorrer do tempo, que é individual para cada paciente, o jovem recupera mais rápido do que aquele idoso que tem comorbidades. Então, geralmente, pode ter sequelas definitivas? Podem, mas não é a grande maioria. O número ainda é pequeno, tá? Tem estatísticas, tem vários trabalhos. Uns falam que é 5%, outros falam que é até 50%. Então, essas informações que vocês recebem, que nós recebemos, ela está muito ainda discrepante num curto período de estudo, 1 ano e pouquinho. Tá? Então, o que a gente vê no dia a dia são sequelas, são danos que com o tempo vão recuperando. Isso é a norma. Doutor, o senhor já comentou que as pessoas que têm, então, a manifestação da doença de uma forma mais grave, que foram entubadas, elas têm ali um período maior de recuperação, as sequelas também, elas podem ser maiores. Mas no caso das pessoas assintomáticas, também correm o risco de ter, então, sequelas? Não, se ela é assintomática, não tem motivo. Então. Ela é só assintomática, ela é portadora. Ou ela vai ter uma manifestação simples, vou dar uma manifestação. A simples é a anosmia, que pode demorar mais tempo ou menos tempo. Tem pessoas que tiveram a Covid, tiveram casos graves, começaram com a anosmia, demoram muito tempo, às vezes, para recuperar. Mas a grande maioria recupera rápido. Então, aquele assintomático, aquele portador, se ele não tem doença, ele não vai ter sintoma, não vai ter sequela nenhuma. Não há motivo de falar em sequela nos assintomáticos. Não cabe essa correlação. Então, vamos falar. Aquele que teve um sintoma leve, exemplo, a anosmia, a diminuição do olfato, pode demorar mais tempo ou menos tempo. Geralmente recuperam.
Geralmente a gente vê, as mulheres são mais acometidas do que os homens. E as coisas se resolvem com o tempo. Passando a doença inflamatória, o organismo debelando esse vírus, o paciente vai voltar ao normal. É o que a gente mais vê. Doutor, você falava também da questão da trombose, que algumas pessoas acabavam tendo alguns trombos por conta, então, do vírus. Isso ainda é notado? Ainda a equipe médica vê isso? E daí, eu até pergunto a questão dos assintomáticos, porque, claro, como o senhor disse, né, todos nós estamos aprendendo nesse período de um ano. E durante esse período, um médico até comentou conosco que até os assintomáticos, né, aqueles que tiveram o vírus, mas nem souberam que tinham o vírus, né, porque não tiveram sintoma nenhum, mas tiveram problemas com trombose. Isso é real? Isso já mudou, então? Não, não mudou. Você não pode esquecer, mais uma vez, Priscila, que é uma doença sistêmica. Então, vamos dar um exemplo. Se eu não tenho um problema pulmonar, e eventualmente eu tenho uma trombose venosa numa perna direita ou perna esquerda, eu não estou afastando que não é um problema. Porque é uma doença inflamatória que acomete todo o organismo. Então, nós sabemos que tanto as artérias quanto as veias, elas têm uma camada interna que chama-se endotélio. Essas células do endotélio que revestem artérias e revestem as veias, trombose é mais em veia, tá? O vírus acometendo esse endotélio, ele vai causar um processo inflamatório, um inchaço, ou até mesmo uma destruição nessas células. Com isso, o sangue não vai passar de uma forma fluida, de uma forma adequada, e pode formar um trombo. Esse trombo, por exemplo, na perna, vai dar inchaço, vai dar dor, vai dar um calor local. Então, isso é um problema local. Ele pode não ter manifestado a doença pulmonar, pode não ter manifestado doenças renais ou doenças cardiológicas, mas manifestou como um trombo. Então, isso é eventualmente o alvo, o órgão-alvo que ele acometeu. É só na perna? Só na perna. Mas só que isso não é o mais comum. O mais comum, o vírus não entra em vias respiratórias, vai acometer o pulmão. Aí vai disseminar como um todo. Agora, você vai causar mais inflamação, rim, coração, pulmão, músculo ou nas veias, aí vai depender da doença, da patogênese que nós chamamos. Agora, doutor Vanderlei, esses pacientes que tiveram Covid-19, que deixaram o hospital e apresentaram problemas neurológicos, os tratamentos a esses pacientes têm sido tratamentos medicamentosos apenas ou medicamentosos com algum tipo de terapia associada? Vou dar uns exemplos das manifestações pós-Covid, que é muito comum. Então, a fadiga é muito comum. Então, se você tem aquele problema muscular, você não tem a força muscular, o que eu vou fazer? Uma reabilitação motora, uma fisioterapia motora. Tá? Então, a fisioterapia é fundamental. Se eu tiver dores musculares devido à doença que causou essa inflamação, mialgia é o nome que nós damos. Então, dores musculares, mialgias. Eu vou tratar com analgésico, se for um caso, eu vou tratar com anti-inflamatório, né? Eu tenho alterações, por exemplo, depressão. Como é que eu vou tratar a depressão pós-Covid? Aquele paciente que ficou na UTI durante muito tempo, não sabia o que era dia, o que era noite, quantas pessoas estranhas estavam ao seu lado, a família não estava ao seu lado. Ele entra num processo depressivo dentro do hospital e, eventualmente, perpetua um certo tempo fora do hospital. Então, tem que ser medicado e de acordo, tá? Segundo, eu estava lá na UTI, teve alguma doença mais séria, eu fiquei no hospital, num quarto, não conseguia receber visitas, eu não conseguia dormir por preocupações, eu vou ter, após a doença da Covid, distúrbios do sono. Então, aí, o médico vai orientar que medicação ele vai tomar, que tratamento ele deve seguir. Nós sabemos que a Covid não existe tratamento, o que existe é a vacina, para prevenir. Ou quando se tiver a doença, tenha numa forma mais branda. Mas
Todos os outros tratamentos são os sintomas que os pacientes apresentam ou apresentaram após a manifestação aguda da doença, que foi leve, moderada ou bastante grave. Ok, doutor, para a gente terminar aqui a nossa conversa, tem algum sinal que quando aparece a pessoa realmente precisa ir para o médico, ir procurar um hospital, porque essas sequelas podem estar dando algum alerta importante, principalmente na questão neurológica? Sim, principalmente é aquele paciente, vamos usar a manifestação inicial. A manifestação inicial é respiratória. Então, aquele paciente com uma dificuldade de respirar, a saturação do oxigênio está baixa, ele não consegue respirar. E aí, quem está dentro de casa, quem está vendo o paciente, ele está confuso, ele está ficando desorientado, ele está com uma dor de cabeça que é totalmente diferente da dor de cabeça que apresentava previamente. Está tendo febre? Aí não há dúvida nenhuma, nós vamos pensar, ou como todos nós estamos pensando hoje, na doença COVID-19. Claro que pode ser um outro tipo de doença, claro que pode ser um diferencial. Pode ser uma meningite bacteriana, pode ser um sangramento cerebral, pode ser um ataque isquêmico cerebral transitório, que nós chamamos AIT, ataque isquêmico transitório, pode ser um AVC que está se instalando, pode ser um sangramento, pode ser a própria encefalite, que é a doença inflamatória do vírus. O vírus não ataca neurônio, mas ataca outras regiões em volta do neurônio. Então, isso aí é um alerta de que ninguém vai conseguir cuidar, ninguém vai conseguir dar atenção num paciente agitado, confuso, falta de ar dentro de casa. Onde nós temos que ir? Para o hospital. Só que nós sabemos que os hospitais estão cheios, os hospitais estão se saturando, né? Então, é dentro do possível procurar o profissional o mais rápido possível. Tá ok, doutor. Eu queria falar só uma coisa que eu acho fundamental, tá? Nós não temos vacina hoje e não teremos a quantidade que desejamos, que almejamos para atingir a toda a população. Mas, de vez em quando, é bom a gente voltar na história, lá em inícios de 1919, 1914, 1918, que teve personalidades, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, que lutaram veementemente por vacina, embora uma quantidade menor, não se sabia as causas. Vou dar o exemplo da gripe espanhola. Mas existia na época uma revolta por vacina. Oswaldo Cruz, para dar um exemplo, ele foi chamado o Napoleão da seringa e da vacina, ou da lanceta na época que se chamava. Então, acho que nós estamos precisando disso hoje. Nós precisamos algo bastante impositivo para dirigir a população, dar orientação para a população e não ficar nessas conversas que não estão levando a nada. Claro que tudo que está se falando hoje em dia, máscara, distanciamento físico e social, cuidados, é a mesma coisa que nós usávamos lá atrás. E é o que nós temos até ter uma vacina para todos, onde vamos ter o que nós chamamos, pelo menos, a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Aí sim o vírus vai diminuir a sua circulação e com o tempo a doença vai passar. Então acho que nós temos que lutar, temos que brigar. Não estou falando que temos que ter um novo Napoleão hoje para as vacinas, para as seringas e para as lancetas, mas nós temos ainda, entre aspas, uma certa revolta pela vacina. Nós sabemos que ela não está disponível para todos, mas temos que continuar lutando. É verdade. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Fica o alerta, então, do doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião do Hospital Albert Einstein. Muito obrigada pelas suas informações e por esse alerta, né? Nós precisamos, então, dessa luta por vacina e também pelos cuidados. Muito obrigada. Ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço a vocês. Bom dia também. Vamos aqui a mais notícias, Priscila. O aumento das restrições por conta da pandemia foi assunto de destaque no Tribuna Virtual de ontem. Os parlamentares usaram também o espaço para tratar de temas livres.
Carlos Gianazzi, do PSOL. O parlamentar fez um apelo aos demais deputados para que o PDL 22 de 2020, de sua autoria, seja colocado em votação. Tenho recebido relatos, centenas de relatos de aposentados e pensionistas que estão passando necessidade, até fome, né? Não conseguem mais comprar os medicamentos, pagar o plano de saúde, os que têm, porque são poucos, enfim. E é um absurdo o que aconteceu com esse decreto no ano passado, no meio do ano, em plena pandemia. O Dória deu de presente esse confisco para aposentados e pensionistas. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, escolheu a saúde como tema de sua fala. O parlamentar comentou sobre o colapso no sistema e o corte de recursos que a área sofreu no orçamento. No momento de pandemia, em que a saúde vai precisar de recurso, o governo fazer um corte de 820 milhões. O governo alegou que investiu muito, é verdade, no ano passado, e que então estruturou a rede, estava tudo certo. O problema é que isso não é verdade, a gente está vendo agora. O governador gastou dinheiro em hospitais de campanha que foram fechados e agora, em alguns casos, precisa reabrir esses hospitais. O problema é que ele também cortou 12% das santas casas. Quem é do interior, quem conhece a realidade do interior, sabe a importância das santas casas para as pessoas que moram no interior. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou da readaptação dos prédios dos AMES para uso no atendimento à Covid. A parlamentar ressaltou também a necessidade de ocupação de equipamentos de saúde que estão vazios para tratamento destes doentes. Se AMES que estão em operação, AMES que estão em funcionamento perfeito, AMES que já passaram por todos os trâmites para a administração, estão sendo transformadas em hospitais Covid, por que a AME de Avaré, que está fechada, que está vazia, já não foi utilizada para a instalação desses leitos que estão faltando no estado de São Paulo? Tanto é que já temos mortes por falta de transferência para a UTI, né? Me solidarizo com todos os falecidos e suas famílias, na pessoa da criança Bernardo, que eu acredito ter sido uma das vítimas mais novas, né, no nosso estado, criança de 3 anos de idade. Então, eu quero perguntar por que esse prédio que está pronto, um prédio novo, eu até publiquei um vídeo nas minhas redes, por que este prédio já não foi utilizado ou não há um plano já anunciado para utilizar esse prédio para abrir mais leitos para atender pacientes Covid? O deputado Adalberto Freitas, do PSL, usou o espaço para fazer um balanço das ações de seu mandato. O parlamentar falou também do projeto Mulher de Hoje. Esse mês agora, de março, né, nós estamos aí com programações destinadas aí ao público feminino. Então, eu tenho um projeto chamado Mulheres de Hoje, que foi idealizado em 2019. Os deputados Coronel Telhada, do Progressistas, e Major Meca, do PSL, trataram do mesmo tema, o recrudescimento das medidas de restrição do Plano São Paulo. Os parlamentares abordaram o tema sob o aspecto do direito à circulação e também dos impactos econômicos. As pessoas estão proibidas de ir e vir, as pessoas estão proibidas de trabalhar, as pessoas estão proibidas de poderem fazer um culto religioso, de poderem expressar qualquer atividade religiosa, porque estão fechando as igrejas. Agora, as pessoas, só falta o governador querer dizer o que as pessoas podem comer e quando elas podem respirar, num ato total de ditadura que nem no regime militar nós tivemos. Semana passada, eu fui cortar o cabelo, que eu tenho 2 barbeiros na Zona Oeste de São Paulo, que eu costumo cortar o cabelo. O primeiro já havia fechado em outubro do ano passado. Semana passada, esse segundo que eu frequento, também está fechando. A dona Thalita, a dona Zezé, que trabalham há mais de 20 anos cortando o cabelo no bairro da Lapa, estavam chorando porque estão fechando
o seu salão, não tem mais condições de pagar o aluguel, de conseguir tirar dali o sustento da família, que faziam há mais de 20 anos. A conclusão que nós chegamos é que o governador João Agripino Doria e a sua equipe, com essas medidas desorientadas, totalmente ausentes de critério técnico, está levando à morte a população do estado de São Paulo. Pelo segundo dia seguido, o Brasil registra mais de 2.000 mortes por Covid-19. 2.207 vidas perdidas num período de 24 horas, registrado até às 8 horas da noite desta quinta-feira. O total de mortes desde o início da pandemia chega a 273 mil. A média móvel de óbitos no país, nos últimos 7 dias, chegou a 1.700 e com um aumento de 49% em relação aos últimos 14 dias. Já são 50 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, baseados nos relatórios das secretarias estaduais de saúde. 11.284.000 brasileiros já foram ou estão contaminados pelo novo coronavírus. 78 mil novos casos registrados em apenas 24 horas. São Paulo se mantém na lista dos 22 estados, mais o Distrito Federal, com registros de altas de mortes pela Covid-19. O balanço da vacinação contra a Covid-19 aponta que 9.294.000 brasileiros já foram imunizados. 3.300.000 deles com a segunda dose da vacina. Bom, a gente já tem então índices, muito favoráveis em relação à vacinação, ainda, por mais favoráveis, ainda um número pequeno, perto da população tão grande que temos aqui. E batemos novo recorde de mortes. Olha, Priscila, são dias e dias seguidos de recorde de mortes no Brasil. E agora há pouco a gente entrevistou o Dr. Vanderlei de Lima, do Albert Einstein, e no final da entrevista ele mostrou claramente indignação, porque ele fala, por mais que nós mudemos as restrições, é necessário, ele falou, um Napoleão da vacina. Ele quis dizer o seguinte: o que nós precisamos é vacina, precisamos comprar vacina, porque realmente o que está faltando é vacina. Nesse momento, por mais que a gente restrinja, que as pessoas andem nas ruas, que os comércios fiquem fechados, mas se não tem vacina, a gente continua com problema com a batata quente na mão. Então, essa indignação do Dr. Vanderlei de Lima, um médico que está dentro de um hospital, que está lidando com o quadro de doença, está vendo pessoas falecerem o tempo todo na frente dele, deveria ser a indignação que o povo brasileiro tem que ter em relação a esse assunto e que infelizmente não tem. Inclusive, ele comentou que ao longo da história, as pessoas saíam às ruas para pedir a vacina, Então, havia uma manifestação pró-vacina. Inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos uma frente parlamentar ali encabeçada pelo deputado Vinícius Camarinha, que é a frente parlamentar pró-vacina, que vai, então, trabalhar para que a vacina chegue a todos aqui no estado de São Paulo e principalmente no Brasil, que haja esse movimento de vir vacina. E não só para a Covid-19, porque ao longo também dos anos, Fábio, esse movimento contra a vacina também tem vários adeptos e muitas doenças que já tinham sido erradicadas aqui do nosso país voltaram. E isso é muito preocupante, Porque a vacinação realmente é o que nos protege. E vamos aqui com mais notícias. A rede hospitalar em todo o estado de São Paulo, incluindo hospitais públicos e particulares, trabalha com 87% da capacidade total de ocupação de leitos com pacientes da Covid-19. Mais de 21 mil pessoas estão internadas. 9.400 delas em leitos de UTI e as outras 12.200 em enfermarias. O total de internados no estado vem batendo recordes todos os dias desde o dia 27 de fevereiro.
53 cidades paulistas chegaram a 100% dos leitos de UTI ocupados. Desde o começo de março, São Paulo vem registrando diariamente seguidos recordes de indicadores de saúde da pandemia. Nesta quinta, a média diária de mortes por Covid-19 no estado foi de 331 óbitos, um recorde pelo quarto dia seguido. Jornal da Rede Alesp. 15 recém-nascidos em uma maternidade de Maceió foram diagnosticados com Covid-19. A maternidade adotou regras que suspendem as visitas à unidade neonatal. A maternidade ainda isolou a unidade de terapia intensiva neonatal e suspendeu temporariamente a permanência das mães acompanhantes na maternidade. Elas vão receber boletins diários sobre a situação das crianças. Em nota, a instituição, referência em Alagoas em cuidados de recém-nascidos de alto risco, anunciou também que deverá ampliar de 5 para 10 os leitos de UTI destinados aos recém-nascidos infectados pelo novo coronavírus. Jornal da Rede Alesp. E vamos agora com mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. A Prefeitura de São Paulo lançou nesta semana um pacote de medidas voltado ao combate à violência contra a mulher, que inclui a regulamentação da lei que garante auxílio aluguel no valor de R$ 400 para mulheres vítimas de violência e que vivem em situação de vulnerabilidade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Ana Cristina Souza. Ela é coordenadora de políticas para mulheres da Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Ana Cristina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade também, de poder conversar um pouquinho e falar sobre as políticas que são voltadas para mulheres na cidade de São Paulo. Bom dia, seja bem-vinda. Eu queria que começasse a nossa conversa, então explicando um pouquinho sobre este projeto, como ele surgiu. Na verdade, o decreto, ele é pensado a partir aí da necessidade, e do entendimento que a gente tem desse processo de rompimento, de quebra do ciclo da violência. O ciclo da violência contra a mulher, quando nós estamos falando dele, ele não se dá somente na questão da violência física, mas ele se dá também na violência psicológica, na violência patrimonial. E aí, pensando em todos esses vieses e estudando e entendendo esse fenômeno que é a violência, a gente sabe também da necessidade que essa mulher tem de sair desse ambiente em que ela convive com o autor de violência. E muitas vezes essa mulher ela não tem condições de arcar com essas despesas, muitas delas são dependentes financeiramente falando desse autor de violência. Então, pensar neste auxílio como um complemento, de um rendimento muitas vezes que ela tem, para que ela possa, então, romper esse ciclo, é uma das estratégias que nós utilizamos para auxiliar essa mulher, então, a sair da situação de violência. Então, quando nós falamos do auxílio hospedagem, do auxílio aluguel, nós estamos falando exatamente disso, de viabilizar, é uma política pública que viabiliza e que dá condições dessa mulher ela sair ali do convívio do autor de violência e conseguir reescrever a sua história e muitas vezes junto com seus filhos. Que interessante, Ana. Então quer dizer que muitas vezes a mulher ela acaba não deixando ali o lugar onde ela sofre a violência, não deixando às vezes o marido para trás, porque ela não tem condições de bancar um aluguel, de ter um lugar para ela ficar sozinha ou ficar com os filhos. Então esse auxílio vem para ajudá-la nessa dificuldade. E por quanto tempo essa mulher que receber o auxílio, ela pode ter esse auxílio com ela? Durante quanto tempo, Ana Cristina?
O auxílio, ela tem acesso a ele, ela vai receber esse auxílio num período de 12 meses. Esse período ele é prorrogável e, claro, essa mulher ela vai passar em acompanhamento social, ela vai ser aí acompanhada por um profissional de serviço social, um profissional de psicologia que estão nos equipamentos de atendimento especializado a mulheres e essas profissionais, juntamente com essa mulher, vai fazendo essa avaliação. Se ela vai permanecer, né, no programa por mais um período, ou se ela já consegue aí dar conta, né, depois desses 12 meses, se ela já consegue dar conta aí de arcar com seus custos, enfim. Todo um trabalho é feito com ela também nesse período de 12 meses, para que ela consiga aí empreender, ser reinserida no mercado de trabalho. Mas o período inicial são de 12 meses e ele pode sim ser prorrogado. Junto com o anúncio desse auxílio, também foi lançado o Observatório Municipal de Violência contra a Mulher. Explica para a gente como funciona e de que maneira, né, essas informações podem ajudar as políticas públicas. Exatamente essa é a proposta do Observatório. Então, o Observatório ele vai unir aí informações da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Saúde, Direitos Humanos também, de todos os equipamentos de atendimento especializado a mulheres. E esses dados, né, esses dados de violência, de atendimento e das muitas demandas que a violência traz, serão utilizados para que nós possamos pensar políticas públicas efetivas e assertivas voltadas para essas mulheres. Então, a proposta do Observatório é exatamente essa, de que a gente possa unir em uma mesma plataforma várias informações, coletar estes dados, analisar estes dados, né, poder gerar relatórios, inclusive, para que nós possamos pensar essas políticas efetivas para o enfrentamento à violência contra a mulher. Ana Cristina, qual a importância do acompanhamento psicológico dessas mulheres? Porque, por exemplo, muitas delas que não deixavam, às vezes, o lar, a casa delas, porque elas não tinham dinheiro, agora elas têm o dinheiro suficiente para pagar um aluguel. Mas elas vão enfrentar na rua várias outras dificuldades. Até mesmo preconceito, às vezes, de familiares, de amigos, por ter deixado uma pessoa com quem ela viveu durante anos. Então, de que forma o acompanhamento psicológico também é importante para que essa mulher consiga recomeçar a vida dela? Quando nós falamos do atendimento a essas mulheres, sempre estamos falando de um atendimento que nós chamamos de multidisciplinar. E aí ele precisa ter sempre o olhar da assistente social e também da psicóloga. E a importância desse atendimento é exatamente o fortalecimento dessa mulher nestas intercorrências, nestas situações que você mesmo pontua e traz para a gente, que ela vai enfrentar certamente. Ela vai enfrentar aí o julgamento da sociedade, porque infelizmente a sociedade ainda julga essa mulher, né, como que ela teve coragem, agora como que ela vai fazer com esses filhos, ela é julgada em todo tempo pelas decisões que ela toma, ela também é julgada pela decisão de ter entrado nesse relacionamento, é o famoso eu te avisei, eu te disse, e infelizmente essas são reações e ações que as pessoas tomam, mas que não fortalecem a pessoa para ela continuar o processo, daquilo que nós chamamos da rota crítica, né? Ela precisa fazer um caminho, passar pelos serviços de atendimento jurídico, uma delegacia, adentrar um fórum. Todos esses espaços são espaços difíceis de se adentrar, você precisa ter uma firmeza ali na hora de levar suas causas, suas demandas, e muitas vezes essas mulheres estão muito fragilizadas, culpabilizadas, se sentindo responsáveis pelo processo todo em que estão passando. Então, falar desse atendimento multidisciplinar, falar desse atendimento psicológico e social é de extrema importância para essa mulher, para fortalecê-la, para que ela possa entender o processo que ela vai viver também. Essas profissionais também, além, né, de fortalecê-la no processo, também vai dar clareza para ela do que é que ela vai passar, qual é o processo que ela vai enfrentar. Então, também de orientá-la nesse sentido. Então, ele faz toda a diferença,
quando essa mulher ela decide romper com a violência. E para aquelas que ainda não estão preparadas, esses atendimentos também fazem diferença, né? Que vai preparando elas para que elas tomem a decisão, inclusive, de fazer a denúncia. Até com esse auxílio, há a possibilidade também dessa mulher se empoderar profissionalmente ou até investindo isso no empreendedorismo, né? Tem essa questão, a mulher muitas vezes ela acaba, né, se tornando refém desse agressor por não ter, né, formas para escapar, né, para sair desse ciclo de violência. Ela vai ser orientada também ou a estudar, ou a ter uma profissão, ou até investir esse valor no empreendedorismo, vender alguma coisa para se manter os filhos? A rede de enfrentamento à violência e atendimento especializado dessas mulheres, nós temos aí os Centros de Cidadania da Mulher que trabalham exatamente nessa vertente, né? De trabalhar a cidadania ativa dessas mulheres, trabalhar os eixos de empreendedorismo, trabalhar com essa mulher aí a retomada ao mercado de trabalho. Então, sempre é ensinado, né? Orientado, ensinado não, mas sempre orientado a essas mulheres, né? Que elas voltem a estudar. Muitas delas têm sonhos, né? O sonho de voltar a estudar, o sonho de ter uma formação universitária, fazer uma faculdade. Então, estes espaços, essas profissionais vão resgatar dessa mulher aí esses sonhos, resgatar dessa mulher aí aquilo que elas desejam e que em algum momento elas romperam, porque a violência ela tem esse papel também, né? De romper com os sonhos, de romper com os projetos. Então, esses espaços de atendimento, eles também vão incentivar essa mulher a retomar os seus projetos pessoais, seja na área do trabalho, seja na área da educação, seja na área de formação, sempre elas serão incentivadas a retomar esses sonhos e projetos que elas têm. Ana Cristina, junto com o anúncio do auxílio, foi lançado também o Observatório Municipal de Violência contra a Mulher. Você pode nos explicar um pouquinho do que se trata? Um pouco daquilo que eu já tinha dito anteriormente, né? O Observatório, então, ele é essa plataforma de coleta de dados. Esses dados, eles são coletados aí da Secretaria de Segurança Urbana, da Secretaria de Saúde, também dos equipamentos de atendimento, né? Então, os atendimentos que são realizados nos serviços especializados de atendimento a mulheres. E a junção desses dados, eles vão nos dar base para que a gente possa pensar políticas públicas efetivas, políticas públicas assertivas, voltadas para mulheres na cidade. Então, o observatório ele vem aí para nos dar esse panorama, né? Dá para a gente aí um panorama de como que está a questão da violência, quais são muitas vezes os locais, talvez tenham locais que a gente precise fazer uma maior, ter um outro olhar, né? Ter mais políticas públicas voltadas para uma determinada região, e o observatório vai nos auxiliar com isso. Uhum. Ana Cristina, eu queria que você falasse também para a gente, porque a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, ela oferece um leque de atendimento para as mulheres que estão nesse ciclo de violência, né? Inclusive de dar apoio para que ela saia, né, do local em que ela está e que ela consiga um lugar seguro, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente desses locais que a Prefeitura também disponibiliza para que a mulher se sinta segura, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Na verdade, esses locais é o que a gente chama da rede de proteção, é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, ela é composta aí hoje, os equipamentos de direitos humanos,
Então, ela é composta aí por 9 equipamentos de porta aberta, que nós chamamos, que são os Centros de Referência da Mulher, que são unidades que oferecem às mulheres em situação de violência atendimento psicológico, social e jurídico. Temos também os Centros de Cidadania da Mulher, que foram esses locais que eu mencionei agora, que vão trabalhar a qualificação, a formação de cidadania ativa das mulheres, vão falar um pouco de direitos sociais, econômicos e culturais. Nesses espaços, nos Centros de Cidadania da Mulher, as mulheres elas fazem atividades coletivas. Agora, com a pandemia, isso está cessado. Atualmente, elas têm feito atividades virtuais, mas fazem atividades coletivas, e essas atividades coletivas elas têm sempre como objetivo potencializar os direitos sociais das mulheres, econômicos e culturais, e também inseri-las aí no cenário de controle social e tornar essas mulheres lideranças nos lugares onde elas estão inseridas. Essas são as portas de entrada, são 5 centros de cidadania, 4 centros de referência na Secretaria de Direitos Humanos. Nós temos também na Secretaria de Assistência Social, que é a SMADS, também mais 15 equipamentos, que são os Centros de Defesa e Convivência da Mulher, que têm esse mesmo papel, que os Centros de Cidadania e os Centros de Referência. Então, nós estamos falando aí de uma grande porta de entrada que essas mulheres têm. E a partir do momento que elas entram nessa porta de entrada, então elas podem também acessar os serviços de acolhimento. E aí nós vamos ter a Casa da Mulher Brasileira, que além de ter o atendimento também de porta de entrada, tem um serviço de alojamento. Então, as mulheres que necessitam de sair da sua residência, elas estão fugindo, estão correndo risco, elas vão poder contar aí com este alojamento de passagem. Temos também as casas de acolhimento sigilosas, que são espaços também sigilosos, que acolhem mulheres acompanhadas dos seus filhos, mulheres que estão em risco iminente de morte. Temos também a casa de passagem, que é um equipamento muito parecido também com a casa de acolhimento sigiloso, que vai acolher mulheres e acompanhadas dos seus filhos que também estão aí numa situação de violência e estão rompendo com o ciclo. Então, para as mulheres que querem romper com o ciclo, que estão correndo risco, que precisam fugir dos seus companheiros e não têm um lugar para ir, elas podem recorrer aos serviços e os serviços vão encaminhá-la para esses abrigos. Há abrigos que só tem mulheres com seus filhos, e que elas são cuidadas aí na sua integralidade, Elas são assistidas na sua integralidade. Eu quero agradecer, então, a participação de Ana Cristina Souza, coordenadora de Políticas para Mulheres da Prefeitura de São Paulo. Obrigada por nos trazer essas informações, e dar oportunidade para que as mulheres rompam, então, com esse ciclo de violência. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos aí a oportunidade, o espaço, e para vocês que querem saber dos endereços, os telefones, os locais onde estão esses serviços, é só acessar o site da Prefeitura, a aba de Direitos Humanos. Vocês vão encontrar lá outra abinha que é de mulheres, e lá estão todos os serviços, todos os endereços com telefone. Mais uma vez eu quero agradecer aí e um bom dia para todos. Obrigada. Lembrando, Fábio, que nós temos um programa especial aqui na Rede Alesp, uma produção da Márcia Flores, Fernanda Belisário, e eu fiz também as reportagens, e que fala então sobre o trabalho da Assembleia Legislativa no combate à violência contra a mulher. É um programa que está lá no YouTube, é só procurar lá no canal da TV Alesp, e você procura sobre o combate à violência, e daí fala o trabalho que o parlamento faz, os projetos de lei, o que já foi aprovado, o trabalho que a Prefeitura de São Paulo faz para receber essas mulheres, acolher, empoderar essas mulheres para que elas sigam a vida, entendendo que são muito importantes para se render a esse ciclo e permanecer nesse ciclo de violência. É um trabalho muito bonito, muito vasto, porque tem várias áreas de atuação, assim como a nossa entrevistada acabou de falar,
e é uma oportunidade para que as pessoas saibam um pouquinho melhor quais são os seus direitos, as mulheres saibam como procurar os seus direitos para realmente romper com toda a violência. Para que elas saibam que tem amparo, né? Que elas não estão sozinhas. Às vezes a mulher ela pensa que ela está sozinha. Se ela deixar o agressor, aí que ela não vai ter vida. Pelo contrário, ela vai estar renascendo a partir do momento que ela deixar quem está agredindo para retomar a vida dela e com o amparo por parte da prefeitura, por parte do Estado. É fundamental essa informação. E, inclusive, os homens, né, que praticam esse tipo de agressão, claro que tem toda a punição, né, porque é um crime, mas eles também têm um acompanhamento, aqueles que querem, né? Porque, às vezes, as situações, elas acontecem por diversos motivos, né? Isso gerados até, de repente, até na infância. E eles também são acompanhados para que esse ciclo de violência acabe. E uma coisa que todas as nossas entrevistadas disseram, é na escola, é com a criança, é ali ensinando o menino pequeno ainda que ele não pode, né, agredir uma mulher, assim como a mulher também não pode agredir o homem. Enfim, a agressão não é tolerável em momento nenhum. Mas ali ele já entende que o machismo, a agressão não é o melhor caminho. E vamos agora, Priscila, falar sobre recesso escolar. O governo de São Paulo também anunciou ontem a antecipação do recesso escolar de abril e outubro para 15 a 28 de março, período nomeado como fase emergencial do Plano São Paulo de combate ao coronavírus. Com isso, as aulas presenciais nas escolas estaduais serão suspensas e as unidades ficarão abertas apenas para a merenda dos alunos e retirada de chips a partir do dia 15 de março. Segundo o secretário da Educação, Rocieli Soares, o recesso não causará prejuízo no calendário escolar, já que os alunos não terão atividades obrigatórias e devem permanecer em casa. O governo não determinou, no entanto, o fechamento das escolas municipais e privadas, mas recomendou que o fizessem. Cabe também aos municípios definir se as unidades estaduais em suas cidades mantêm ou não as aulas presenciais. Pelas regras do Plano São Paulo, durante a fase vermelha, as instituições podem receber alunos presencialmente, respeitando o limite de 35% da capacidade total. O secretário disse ainda que estudam a possibilidade de antecipar as férias escolares também. A recomendação para a rede particular é para que também negociem com seus professores e busquem antecipar as férias de meio do ano. Isso aconteceu, né, também em 2020, né? As férias elas foram antecipadas para que as crianças não perdessem as aulas, não perdessem, né, não tivesse um impacto muito grande, até para que as escolas naquela época conseguissem já se adequar para a parte online, né, a virtual, as aulas virtuais. Como agora já está tudo preparado para isso, então há essa expectativa de diminuição de casos e contaminação, deixar as crianças dentro de casa para que realmente esses índices baixem, né? Na verdade, não só deixar as crianças dentro de casa, mas todos, né? O ideal é que quem pode, né, que fique em casa, evite sair, faça, né, essas saídas com uma menor frequência, né? Exatamente, Priscila. E vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre que estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Escola de Inovadores do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza está com inscrições abertas para a 12ª edição da Escola de Inovadores, curso de extensão gratuito organizado pela Inova CPS, com o objetivo de ensinar pessoas com o espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups. Exatamente, Priscila. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Simoni Maria Geno. Ela é gestora da Inova CPS Centro Paula Souza. Bom dia, Simoni. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a Escola de Inovadores. Muito obrigada pela sua participação e já começa explicando para a gente, né? O que é, então, a Escola de Inovadores, para quem não conhece, né? E saber, então, o que essa escola oferece e quem ela vai formar. Perfeito. Olha só, a Escola de Inovadores, ela é um curso de extensão em empreendedorismo e inovação da Inova CPS, que faz parte do Centro Paulo Souza, do Governo do Estado de São Paulo. Esse curso ele foi criado para que as pessoas elas possam aprender a transformar a sua ideia em um negócio. E como que elas fazem isso? Através de um ferramental básico disponibilizado em um ambiente criativo e que 2020 nós transformamos para um ambiente digital. Antes eram atividades todas presenciais, né? O curso, ele é um curso totalmente gratuito, de 40 horas. Então, nós o dividimos em um formato de 10 módulos, totalmente online, né? Cada conteúdo, ele é ministrado aos sábados de manhã, no formato de um webinar, mas vocês não se preocupem, porque todo o webinar, ele fica gravado, então o participante que por algum motivo ele não pode assistir naquele dia e horário, ele pode assistir depois esse conteúdo numa plataforma que nós vamos inseri-lo, né? Todos os webinars, eles acontecem com um professor da equipe Inova CPS, tá? Sempre trazendo um convidado externo para que possa ser discutido, o assunto a ser tratado, ele possa ser discutido, né, amplamente. E aí vocês devem estar curiosos, né? Mas o que será que eu vou aprender nesse curso Escola de Inovadores? Então, o curso Escola de Inovadores, ele vai ensinar o empreendedor a se conhecer em si, vai passar as noções de legalização empresarial, ou seja, como que os participantes vão ter, como é que eles podem criar e fazer a manutenção da própria empresa. Ele vai aprender sobre ferramentas de comunicação e marketing que são extremamente importantes para a criação de uma empresa ou de um negócio e a manutenção. Vai aprender sobre tecnologia aplicada aos negócios, ou seja, ele vai conhecer sobre plataformas, como é que ele pode demonstrar seu produto, serviço ou processo, como é que ele troca experiências. Vai aprender sobre design thinking, né? Todas as ferramentas para identificação de público-alvo e possíveis parceiros. Vai aprender sobre prototipagem, né? Como é que ele vai oferecer o negócio dele aos parceiros, aos futuros clientes. Vai aprender sobre modelagem de negócios, que é muito importante, né? O que ele está vendendo, para quem que ele está vendendo. E mais, né? Ele vai aprender um pouco sobre pitch. O que é pitch? Elevator pitch, né? Imagina que você tem que apresentar o seu projeto para um cliente, o seu produto, o seu serviço, o seu processo para um cliente. Você tem pouco tempo para fazer isso. Então, ele vai aprender sobre essa técnica de oratória, de apresentação. E a Escola de Inovadores termina o curso, então, com um grande balcão de mentorias, né? Todos esses conteúdos, eles são ministrados pelos professores da Inova CPS e mais, não só isso, né? Qual que é o nosso diferencial nesse curso? Nós temos uma equipe de agentes de inovação que vai acompanhar todo esse trabalho dos participantes e vai mentorá-los, né? Então, essa é uma oportunidade para que as pessoas possam alterar o mindset, especialmente nesse momento, né, em que nós temos uma redução aí na empregabilidade e as pessoas possam criar o seu próprio emprego, né, e criar o seu próprio emprego, mas não simplesmente sem nenhuma orientação, com todas as orientações, todo o acompanhamento, né, para que eles possam aí desenvolver
modelos de negócios sustentáveis. E olha só, quando ele se inscreve, a pessoa se inscreve na Escola de Inovadores, ela não termina simplesmente a Escola de Inovadores, né? E fica por isso. Pensando exatamente no que fazer depois, nós criamos a Trilha de Empreendedorismo e Inovação, né? Que é composta, num primeiro momento, por um grande número de participantes da Escola de Inovadores, né? Que ao final do curso, então, nós selecionamos 50 projetos com mais potencial, né? Para uma outra etapa, que é a Vitrine Inova CPS. O que é a Vitrine? Ela vai se basear, pessoal, no sistema Lean Startup. Então, nesse período, durante 3 meses, os participantes vão aprender todas as ferramentas de Lean Startup, vão aprender como fazer o desenvolvimento de cliente e trabalhar profundamente a modelagem de negócios e o MVP. Ô Simone, é um curso de 3 meses. Oi. Desculpa te interromper, mas eu estou escutando tudo que você está explicando para a gente. E eu estou achando muito interessante porque um grande desafio do empreendedor, o do aspirante a empreendedor, né? Exatamente. É que ele tem uma grande ideia, mas na hora de colocar essa ideia em prática, ele tem muita dificuldade. Porque aparecem os detalhes, aparecem ali determinadas coisas que ele não está acostumado a fazer e ele fica completamente perdido. E pelo que eu estou entendendo, todo o trabalho que vocês fazem dá realmente o passo a passo para esse aspirante empreendedor, né? É como se você estivesse segurando na mão dele e falando, você quer empreender, a gente vai te ajudar. Vem por aqui. É mais ou menos isso, né? Exatamente, é um diferencial único, mesmo nesse momento que nós, por exemplo, em 2020, nós tivemos que migrar o programa para o ambiente digital. Houve uma preocupação muito grande como a gente pode cuidar desse participante. Então, nós temos toda uma equipe que vai fazer a mentoria, vai acompanhar, vai criar os grupos e acompanhar cada um desses participantes. Porque a nossa ideia não é simplesmente fazer um curso de empreendedorismo e inovação. Muita gente faz. Nós queremos mais. Nós queremos que essas pessoas que participem do curso, elas realmente tenham a possibilidade de transformar isso em um negócio e realmente a gente possa contribuir para o aumento de renda do estado de São Paulo. E nós temos, ao longo desse período que a gente teve da Escola de Inovadores, que começou lá em 2015, nós tivemos um crescimento muito grande e, principalmente, uma preocupação em como nós podemos, a cada dia mais, fazer com que essas pessoas realmente aprendam, né? E como que elas podem viabilizar isso em um negócio. E agora, mais do que nunca, né? É o momento da grande virada do mindset, né? Exatamente para enfrentar essas dificuldades. Então, a gente trouxe muitas ferramentas para esses participantes. Ô Simone, no começo da entrevista, você falou que existem também convidados externos. Acho que para dar algum tipo de palestra ali para as pessoas que estão no curso. Na realidade, para gerar uma discussão, trazer variáveis importantes dentro do contexto daquele momento, daquele assunto que está sendo estudado. E esses convidados externos podem ser empreendedores? Qual que é o perfil desses convidados externos? Normalmente são empreendedores, são pessoas que estão voltadas para o comércio, são pessoas de startups que a gente está trazendo aí. É focado apenas para os alunos do Centro Paula Souza ou não? Qualquer pessoa pode participar? Não, qualquer pessoa pode participar. Esse curso ele foi criado para atender alunos, ex-alunos, funcionários e, por que não, o entorno socioeconômico. Então, qualquer pessoa que queira empreender, ela pode se inscrever nesse programa, né? Ele é totalmente gratuito.
Uhum. E tem algum critério, por exemplo, de escolaridade, idade? Não, não tem critério de escolaridade, porque na realidade a habilidade da pessoa se tornar empreendedora não está relacionado necessariamente com a escolaridade. Então, por exemplo, a dona de casa, vou dar um exemplo bem simples, a dona de casa que ela adora fazer bolos e ela precisa fazer um aumento de renda da família, né? Uhum. Então, ela pode aprender a como fazer isso, né? Ao mesmo tempo, o aluno que tem uma ideia muito legal de um projeto, por que ele não pode viabilizar isso numa futura startup? Porque, na realidade, quando a gente criou a trilha de empreendedorismo e inovação, nós criamos a trilha que vai levar a startup. Então, ele começa na escola de inovadores, aí tem a primeira seleção, ele vai para a vitrine, e aí depois da vitrine, depois dele passar 3 meses, esses 50 projetos passarem 3 meses em plena imersão, nós ainda vamos selecionar 10 projetos para que esses 10 projetos efetivamente eles possam serem incubados, irem para parques tecnológicos, ou eles possam entender aonde eles podem buscar verba, ou buscar o dinheiro para efetivar o empreendimento. Ô Simone, nós estamos na 12ª edição da Escola de Inovadores, né? Tem algum case, assim, que você lembre agora, que você possa passar aqui para os nossos espectadores, de sucesso, assim, que vocês têm orgulho, que gostaria de compartilhar com os nossos espectadores, de alguém que vocês viram começar do zero e que o negócio se mantém forte até hoje, depois de ter passado aí pelo curso da Escola de Inovadores? Olha, nós temos vários projetos. Para você ter uma noção, em 2019 foram criados 106 CNPJs a partir da Escola de Inovadores, e no ano passado 105 projetos. Então, se eu escolhesse um aqui agora, eu estaria sendo indelicada com os demais, porque nós temos vários, inclusive a gente vai até divulgar, a gente está organizando um vídeo institucional para divulgar alguns projetos, de alguns cases de sucesso, mas a gente tem muitos, tem na área educacional, tem pessoas que estão desenvolvendo equipamentos efetivamente, tem projetos que estão relacionados, startups que estão relacionados com a área de TI, né? Tem muitos. Eu seria indelicada com os participantes se eu citasse algum aqui em detrimento ao outro. Uhum. Para a gente terminar, então, a nossa conversa, para inscrição, qual site? É o inova.cps.sp.gov.br. Tá ok. Quero agradecer, então, pelas suas informações. E fica a dica, então, para quem está em casa, precisa se especializar aí nessa parte de empreendedorismo. Você que ainda tem algumas dúvidas em relação ao marketing, utilização ali das redes sociais, aqui você tem todas as informações. Muito obrigada, ótimo dia para você. Muito obrigada. Obrigada aqui pela oportunidade. Um ótimo trabalho, né, Priscila? Ah, sim. E é bacana porque, assim, nesse momento de pandemia, muitas pessoas, tanto aquelas que foram demitidas, né, dos seus empregos, ou aquelas que encontraram uma oportunidade de abrir um negócio, empreender. Mas, assim, os empreendimentos, eles são necessários. É preciso você ter uma raiz, uma base, né? Senão, dura pouco, dura um ano e acaba. É legal quando tem aí um projeto ainda gratuito, que passa as informações, marketing, que é tão importante, né, para você tanto fazer as vendas ali no teu meio, né, onde você mora, perto ali da sua casa, mas também expandir, né, colocar ali na internet, dá a possibilidade de uma expansão e venda muito maior. Então, aproveitar a oportunidade, né? Com certeza. E vamos falar agora sobre os cultos. O governo de São Paulo anunciou ontem, quinta-feira, a fase emergencial, que prevê regras mais rígidas de funcionamento da fase vermelha da quarentena.
As medidas passaram a valer a partir do dia 15 de março e devem permanecer até o dia 30. Sistema de saúde de São Paulo pode colapsar em 25 dias, com o ritmo atual de internações e de criação de novas UTIs para a Covid. Não temos saída a não ser avançar nas medidas de restrição, de secretário municipal da Saúde de São Paulo. A gestão de João Dória, do PSDB, suspendeu a liberação para a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como jogos de futebol, e instituiu o toque de recolher das 8 horas da noite às 5 horas da manhã. Novas restrições às atividades religiosas, como missas e cultos, não podem mais ocorrer presencialmente. Mas as igrejas, elas permanecem abertas para atender, então, quem passa e precisa, de um atendimento. Também as competições esportivas profissionais, como os jogos de futebol, ficam suspensos. Lojas de material de construção não poderão abrir. Teletrabalho passa a ser obrigatório para todas as atividades administrativas não essenciais. Comércios não essenciais, como lojas de roupa e restaurantes, não poderão operar com o serviço de retirada presencial, apenas delivery 24 horas ou drive-thru, das 5 da manhã às 8 horas da noite. Fica proibido o uso de parques e praias em todo o estado. Toque de recolher passa a ser das 8 da noite às 5 da manhã em todo o estado. Os recessos de abril e outubro na rede estadual serão antecipados. Sugestões de escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria das 5 horas da manhã às 7 horas, do comércio das 9 da manhã às 11 e para o setor das 7 horas da manhã às 9, para evitar então aglomeração no transporte público. O uso de máscara em ambientes internos, inclusive entre familiares de residências diferentes, também a redução das atividades presenciais nas escolas ao mínimo possível. Toque de recolher de São Paulo vai entrar na fase emergencial e impõe mais restrições. O governo estadual afirmou que o toque de recolher visa dificultar o desejo das pessoas de permanecer nas ruas, mas a medida não é uma proibição de circulação. Para alcançar o objetivo, a fiscalização será intensificada. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, lockdown seria uma situação de guerra. Nós temos muitos trabalhadores informais que ainda saem e se deslocam muitas vezes próximo do horário das 8 horas da noite, retornando para suas casas. Então, dessa forma, fazer lockdown seria uma situação de guerra ou estado de sítio. Isso não é o que queremos, disse então o secretário. Nós queremos que as pessoas tenham essa consciência de que não devam sair. Por isso, o toque de recolher, que se recolham respeitando esses horários, finalizou o secretário. Jornal da Rede Alesp. Lembrando, Fábio, que são 15 dias, Se nós todos tomarmos, a decisão de uma obediência, pode-se dizer dessa maneira, mas acatar essas medidas, são só 15 dias, Nós já estamos há um ano enfrentando essa pandemia, que talvez se a população tivesse abraçado a ideia, tivesse se unido contra essa doença, como vários outros países fizeram e já estão praticamente livres da doença, talvez nós estivéssemos numa situação muito melhor. Então, são 15 dias, Eu acho que a gente pode fazer o apelo aqui à população, são só 15 dias, para a gente depois tentar tocar a nossa vida com um pouco mais de tranquilidade e ter diminuído também o número de notícias tão ruins que nós temos apresentado nos últimos dias. Exatamente. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em votação em segundo turno, com 366 parlamentares a favor
127 contra e 3 abstenções, a proposta de emenda à Constituição emergencial. Logo após a aprovação, os deputados federais começaram a análise de 11 destaques ao texto base, sendo 2 deles já acordados com o governo. Além de estabelecer uma série de medidas de controle de gastos públicos para a União, estados e municípios e Distrito Federal, a PEC libera até 44 bilhões de reais, fora do teto de gastos para o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais atingidos pela pandemia de Covid-19. O pagamento do benefício, no entanto, depende do governo editar medida provisória, estabelecendo o valor e prazo de pagamento. Segundo a estimativa da equipe econômica, o auxílio vai variar entre R$ 175 e R$ 350 reais e será pago por 4 meses. Só há acordo entre os partidos para 2 destaques. O primeiro libera a promoção e progressão de carreira de servidores de todas as categorias e foi proposto pelo governo na quarta-feira, para evitar a aprovação de um destaque do PT que suprimia o gatilho fiscal, que veda reajuste e contratação de servidores quando as despesas da União ou dos entes federados correspondem a 95% das receitas correntes. Esse destaque foi aprovado no início da noite desta quinta-feira por 444 votos a 18. Segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, esse acordo vai tirar 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano da economia prévia da PEC, prevista da PEC. Esse artigo da PEC enfrentava a resistência não só da oposição, mas também da bancada da Segurança Pública. Por isso, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral de Governo, foi pessoalmente à Câmara dos Deputados fechar o acordo e pedir para os parlamentares mudarem o voto e rejeitarem o destaque do PT. O segundo destaque vai suprimir trecho da PEC que estabelece a redução de incentivos fiscais a fabricantes de eletroeletrônicos que estão fora da Zona Franca de Manaus. De acordo com deputados federais da Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Elétrica e Eletrônica, o artigo vai prejudicar a lei da informática e deveria ser debatido na reforma tributária, não em uma PEC. O deputado federal Ricardo Barros afirmou que o Planalto se comprometeu com um acordo e que a lei da informática será preservada integralmente. Na coletiva de imprensa de ontem, dia 11 de março, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a nova fase do Plano São Paulo. Agora o estado passa para uma fase mais restritiva, a emergencial. A medida é para conter a propagação da Covid-19 e da sua variante. A fase emergencial começa nesta segunda-feira, dia 15, e deve durar até o dia 30 de março. Confira agora na reportagem de Sérgio Everton. Na coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, abriu a coletiva com um tom pesaroso, dizendo que o estado chegou ao momento mais crítico da pandemia. No início desta semana, o estado registrou em 24 horas 517 mortes por Covid-19, uma média de 22 óbitos por hora. Com o aumento dos casos de internações e ocupação de leitos de UTIs, o estado chegou na sua capacidade máxima. Agora passa para a fase emergencial do Plano São Paulo. Eu, pessoalmente, estou bastante triste de ter que anunciar aquilo que temos a anunciar hoje aqui. Mas a nossa prioridade, desde março do ano passado, foi e continua sendo preservar as pessoas, preservar vidas, reconhecer que a existência é um dever daqueles que ocupam função pública de assumir responsabilidades
para proteger a coletividade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorechain, destacou que o estado enfrenta o pior momento da pandemia. 53 municípios estão com 100% na taxa de ocupação de leitos. O secretário fez questão de lembrar que todo o estado está na fase vermelha. Pela regra, a fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte, imprensa, estabelecimentos como padarias, mercados, farmácias e postos de combustíveis. Com a velocidade da pandemia muito mais rápida, acometendo de forma impiedosa um maior número de pessoas num curto espaço de tempo, os nossos hospitais estão começando a comprometer. Vários deles já estão comprometidos, chegando a 100% da sua ocupação. Nós estamos hoje com 87,6% da taxa de ocupação no nosso estado. E a Grande São Paulo tem 86,7% de ocupação. Importante lembrar que no dia 22 de fevereiro, nós tínhamos na Grande São Paulo 68,8% de ocupação. E no estado, 66% de ocupação. Vejam a velocidade da instalação dos doentes no nosso sistema de saúde. O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, recomendou que a prioridade seja para o ensino remoto, mas permitiu que a rede particular opere com 35% da capacidade. O secretário Rocieli anunciou a antecipação do recesso escolar de abril e outubro para o período de 15 a 28 de março. Ele afirmou que o calendário escolar não sofrerá prejuízo. Nós recomendamos para todos os municípios e também para as redes privadas que as atividades sejam realizadas aquelas que são o mínimo possível, aquilo que é realmente necessário. A criança ou adolescente precisa, a escola está autorizada pelo plano a funcionar, mas se ela puder ficar em casa, se ela puder fazer a distância, faça a distância. Com essa medida, nós organizamos a nossa rede, e a rede estadual, e obviamente vamos discutir com as redes municipais, e aqui é importante porque a gente trabalha em regime de colaboração, transporte escolar, uma série de coisas, a gente vai discutir isso com cada um dos municípios que tem atividades, para que também antecipem os seus recessos. Nós temos que agora fazer o sacrifício e aproveitar os momentos que teremos daqui para frente. Por isso a nossa recomendação para as redes particulares também, que negociem com os seus professores e busquem antecipar também as férias do meio de ano, se for necessário. Nós também, se for necessário, poderemos fazer isso. Mas aproveitarmos lá na frente esses momentos será muito importante para as nossas crianças. Então, do dia 15 a 28 será equivalente aos 2 recessos escolares, portanto é uma medida que vai fazer com que haja uma diminuição muito grande na circulação de pessoas dentro das escolas estaduais, e acredito também que as escolas municipais deverão ter muita adesão a esta medida. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, explicou as restrições da nova fase emergencial do Plano São Paulo, que começa a partir da próxima segunda-feira, dia 15, e deve durar até o dia 30 de março. A nova medida de restrições endurece ainda mais o combate ao coronavírus no estado, que passa pelo pior momento desde que a pandemia teve início no Brasil. Os serviços essenciais voltados a toda a parte de saúde e que não estão elencados aqui a tabela anterior, por favor, não terão alteração, ou seja, eles podem funcionar 24 horas. Farmácias não estão nessa lista, podem funcionar 24 horas. Hospitais não estão nessa lista, não há nenhuma alteração de recomendação. Então, tudo que não está aqui, que já estava como serviço essencial na fase vermelha, continua operando como opera hoje. Aqui, na tabela, nós temos somente o número de funcionários formais, com base na fonte RAIS, um trabalho que fizemos com a FIP, inclusive durante todo o ano passado. Para fazer a redução, nós entendemos que alguns desses setores estavam gerando um fluxo maior. Vou dar um exemplo, escritórios, call center, que foi uma das perguntas que foi feita,
infelizmente estavam gerando um fluxo grande ainda. Então, na próxima página, nós deixamos claro que a partir de agora o que era recomendação passa a ser obrigatório. Para esse segmento, que é o que está no meio, teletrabalho é obrigatório. Call center, ele já é um trabalho à distância, mas nós temos o desafio dos funcionários que estão nas centrais, inclusive substituindo muito do trabalho que não pode ser feito presencialmente. Então, pode continuar funcionando, mas escritórios, e aqui também tem uma mudança grande, órgãos públicos passam a ter também a obrigatoriedade de tudo que for possível migrar para o teletrabalho. Durante a fase emergencial, será implementado um toque de recolher entre 8 horas da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. Não será permitido circular durante esse período, a não ser que seja estritamente necessário. Lojas de material de construção terão de fechar. O Campeonato Paulista de Futebol também será suspenso. Os cultos religiosos também estão suspensos. E o deputado Dirceu Dalben, do PL, destinou uma série de emendas para melhorias no município de Tanambi, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Foi destinada uma emenda de R$50 mil, que será paga pelo governo do estado. Esse mesmo valor foi destinado para o Lar e Santa Casa São Vicente de São Paulo, que serão revertidos para a compra de novos equipamentos e alimentação para os pacientes. O parlamentar também destinou R$300 mil para a recuperação do asfalto nas principais ruas da cidade. Ele reforçou que o município pode contar sempre com o seu mandato para que a cidade continue crescendo, se desenvolvendo, oferecendo serviços de excelência para a população, mais qualidade de vida e justiça social. E agora vamos falar sobre o destaque do Diário Oficial desta sexta-feira. A capa do caderno do Legislativo de hoje traz uma matéria especial sobre a produtividade da Assembleia Legislativa nos 3 primeiros meses do ano. A LESP iniciou 2021 com a aprovação de diversos projetos e a oferta de novos serviços à sociedade. Apesar das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a produção legislativa mantém-se estável e a Casa investiu em segurança e modernização no Palácio 9 de Julho. Além das inaugurações de novos espaços e equipamentos na sede do Legislativo Paulista, que nós já falamos aqui na Rede Alesp, entre fevereiro e março foram realizadas 24 sessões ordinárias e 7 extraordinárias. Nesse período, os deputados estaduais aprovaram 46 projetos de lei, organizaram 10 atos solenes e participaram de 61 reuniões de comissões permanentes. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da LESP, pelo site www.al.sp.gov.br e clicar na aba Comunicação. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.